e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Vamos orar mais uma vez, em seguida você pode sentar. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus que de fato tem todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós clamamos ao Senhor nesta noite, neste momento, em que nós estamos defronte da Tua Palavra, e tão carecedores, ó Deus, de compreender aquilo que o Senhor há de nos falar. Por isso nós renovamos diante do Senhor a nossa oração, a minha em particular, é que o Senhor me conceda a graça que eu necessito, a força e o vigor físico e espiritual, para que seja um transmissor, apenas o porta-voz da Tua Palavra, que a minha voz, ela não seja ouvida, que o Teu povo escute e ouça a Tua voz e não a minha. E da mesma forma, ó Deus, eu suplico mais uma vez pela Tua igreja, pelos corações que aqui nesta noite se reúnem para ouvir a Tua voz, que o Senhor fale com eles, ó Deus, de modo que não haja resistência em seus corações, mas que ouçam a Tua voz e que acolham para não pecar contra o Senhor, para, confrontando ao seu próprio coração e viver, possam ajustar a sua conduta de acordo com o padrão do Teu Evangelho. Faz, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer em nossa vida como igreja, é o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, por favor. Essa é uma das passagens mais polêmicas dos evangelhos. 4 evangelhos falam sobre ela, narram esta passagem. É uma passagem pouco meditada, é uma passagem pouco pregada e é uma passagem, preciso dizer, pouco compreendida. Como ela é uma passagem difícil, que traz um assunto espinhoso, a maioria dos cristãos olham para esta passagem e fazem um cerco nela. Pensam, esta passagem diz respeito apenas ao contexto do primeiro século da era cristã, fala apenas aos judeus, àqueles que estavam envolvidos no contexto, mas ela não tem muita associação com a minha vida aqui no século 21. Eu, crente congregacional, talvez esta passagem ela até diga respeito a algumas culturas cristãs que vendem e que mercadejam com o Evangelho, mas não na minha vida como crente reformado. Eu começo fazendo essa observação para chamar a sua atenção, porque eu sei que você é um crente, é um irmão, uma irmã, muito atentos à pregação da palavra, mas hoje, de modo especial, eu quero chamar a sua atenção para que você escute bem aquilo que o Evangelho tem a transmitir a você. Para aqueles que têm estado presentes nos últimos 2 domingos, eu vou relembrar. Para você que está aqui hoje e que não esteve aqui na igreja nos últimos 2 domingos, você vai se situar. Os últimos 2 eventos que o Evangelho de Lucas narrou, eles aconteceram no domingo. Eu quero lembrar a você que nós estamos na última semana de vida do ministério terreno de Jesus neste mundo. Então, estes últimos 2 acontecimentos que nós meditamos nas 2 últimas exposições aconteceram no domingo, a saber, a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém e o lamento de Jesus por Jerusalém, foi o tema da nossa exposição passada. Jerusalém, essa cidade que era para ser santa, que era para ser modelo para as outras nações, mas ao invés disso, matou legítimos profetas de Deus, levantados por ele para a instrução do seu povo. Então, estes foram os últimos 2 eventos que aconteceram no domingo. No entanto, há ainda um outro fato que aconteceu nesse mesmo domingo, o qual nós não tratamos propositalmente, eu vou fazer uma menção a ele agora. Este fato que aconteceu no final deste domingo é descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 12, que diz assim: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo. E então ele conclui o versículo dizendo: E tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12.
Isso acontece ainda no domingo. O Salvador entra no templo de Jerusalém, que foi construído sob o governo de Herodes, é por isso que ele é chamado de Templo de Herodes. Ele observa com cuidado cada cena em particular que está acontecendo no templo, e aí, pelo fato da hora já ser avançada, ele vai embora, vai pernoitar, vai passar a noite em Betânia, juntamente com os 12 discípulos. Então, nós estamos diante de Lucas, capítulo 19, versículo 45 ao 48, que vai se passar no dia seguinte ao domingo, ou seja, na segunda-feira. É a segunda-feira desta última semana de vida do Salvador. E na última exposição, nós ouvimos as primeiras palavras que são proferidas pelo Senhor no seu ministério em Jerusalém. É o seu lamento por Jerusalém. Hoje, se Deus quiser, nós vamos ver, como eu prometi na última exposição, as duas primeiras ações narradas por este evangelista neste ministério derradeiro dentro de Jerusalém. Sem demoras, olhe para a sua Bíblia e voltemos para o versículo 45, que diz assim: depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam. Perceba o seguinte, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, diz para mim e para você que Jesus é o supremo pastor da igreja. É Jesus. Mas o próprio Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11, ele se qualifica como pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ora, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: ele é o supremo pastor da igreja. E o próprio Cristo diz: eu sou o bom pastor. Mas eu quero perguntar a você, para a sua reflexão e meditação, que bom pastor é esse? Que, como nós vimos na exposição passada, é recebido numa cidade toda em festa para recebê-lo. E ao invés desse pastor se alegrar, esse pastor se entristece e chora. Nós já falamos sobre isso na exposição passada, não vou voltar. Mas eu quero perguntar então, com base no texto de hoje, que bom pastor é esse que entra na igreja, que entra no templo e que violentamente sai derrubando tudo e começa a expulsar as pessoas. E é interessante porque essa é a primeira ação de Jesus, a primeira coisa que ele faz no seu ministério terreno em Jerusalém. A primeira ação de Jesus é composta de 2 verbos. E você sabe, se você lembrar das aulas de português, o verbo indica uma ação. Então, a primeira ação do nosso Salvador, ela é baseada em 2 outras ações. O primeiro verbo, começar. E começar tem o sentido imediato de começar mesmo. Mas tem um sentido mais profundo na língua grega: ser chefe, liderar. O sentido é dar o primeiro passo em direção a uma ação que vai ser feita. É como se Jesus estivesse fazendo o seguinte: olha, vocês estão vendo aqui, meus discípulos, eu vou ser o primeiro a fazer isso. Eu vou ser o primeiro a liderar, a dar início, a chefiar esta ação, a executar esta ação. Jesus diz: eu vou fazer isso. Então, o primeiro verbo, começar. O segundo verbo, executar. O verbo expulsar. O verbo expulsar é expelir. É dar uma ordem para sair. Só que o sentido é a expulsão com o uso da força física. Esse verbo na língua grega significa isso. É você botar para fora, mas não verbalmente. É você botar para fora usando a força física. É o bom pastor que está fazendo isso. A sua primeira ação no seu ministério terreno é esse. E Marcos capítulo 11 são sempre as passagens paralelas nos evangelhos. Marcos capítulo 11, versículo 15, diz a mesma coisa que Mateus capítulo 21, versículo 12. Trazem uma informação adicional em relação a Lucas. Nos informam que Jesus derrubou as mesas dos cambistas. E também fez isso com as cadeiras daqueles que vendiam as pombas. Jesus saiu derrubando as mesas, as cadeiras. Marcos 11, 16, é o versículo seguinte, chega a dizer que Jesus, preste atenção nisso, sequer permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto.
Observe o rigor desse supremo pastor da igreja. Ele não permite sequer que alguém atravesse o templo, a igreja, segurando alguma coisa. Mas note ainda, igreja, que o relato do evangelista João ainda é mais sério do que todos os outros três. João diz, cheio do Espírito Santo, que Jesus, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derrubou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas. João capítulo 2, versículo 15. Existe uma discussão teológica. Afinal, o relato do evangelista João é o mesmo relato dos outros três evangelistas? Uma parte dos teólogos acha que não, que são dois eventos separados, um no início do ministério de Jesus e o outro no fim do ministério de Jesus. No entanto, uma outra parte, e eu estou com eles, dão conta de que se trata do mesmo evento. É por isso que a versão de vocês, a revista e atualizada, se você olhar no cabeçalho da perícope, você não vai encontrar o Evangelho segundo João, capítulo 2, aí elencado. Mas na minha Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, você vai encontrar. Porque os editores dessa Bíblia entendem, como eu, que de fato aconteceu nesse mesmo contexto. É o mesmo evento. Por quê? Porque se você for em João, capítulo 2, versículo 13, está dizendo assim, 2 versículos antes. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Nós não vamos encontrar o ministério de Jesus sendo profícuo, sendo um ministério pujante em Jerusalém antes do fim. Então é muito pouco provável que Jesus tenha ido para Jerusalém na Páscoa, no mesmo período do ano, e tenha feito a mesma coisa. Mas não importa, fique tranquilo com relação a isso. Você não precisa saber qual dos teólogos, se o pastor está certo, não importa. O que importa é que se tenha acontecido no início do ministério, ou tenha acontecido no final do ministério, foi Jesus que fez isso. Foi Jesus que pegou corda, fez chicote e até os animais ele colocou para fora. Eu quero chamar a sua atenção para o que está sendo dito aqui no versículo 45 e ao longo dos outros três evangelhos. Porque essa passagem, de modo geral, traz ensinos muito importantes para a minha vida e para a sua vida, crente. Porque na exposição passada, nós já vimos um Jesus que não é muito oferecido por aí. Nós vimos um Jesus triste, choroso. Quem estava aqui lembra. Choroso copiosamente, ao ponto de soluçar. Agora o Evangelho está nos apresentando um Jesus violento, um Jesus indignado, um Jesus irado. E eu quero logo dizer a você que se você não quiser aceitar, você pode tentar distorcer o texto. Eu digo a você que se você for para a língua original e você for estudar os verbos, você vai ver que ele está sendo violento fisicamente, que ele está indignado, está irado. Mas você pode tentar distorcer o texto. Você pode rejeitar a mensagem que está sendo pregada nessa noite, se o seu coração estiver cheio de conceitos humanistas, estiver cheio de filosofia estoica. Não, Jesus não. Jesus jamais se iraria. Assim como crente, jamais se ira. Você pode fazer isso. Você pode rejeitar a mensagem. Mas o fato é que o Evangelho, segundo Lucas, capítulo 19, versículo 45, e endossado pelos outros três evangelhos, está apresentando um Jesus irado, um Jesus indignado. Porém, para você acalmar logo o seu coração, existe uma grande diferença. Porque, embora Jesus seja verdadeiro homem, existe uma diferença entre a ira de Jesus, homem, e a nossa ira. A ira de Jesus não foi pecaminosa. A nossa ira pode ser ou não pecaminosa. Vai depender das escolhas que nós fizemos. Como é que nós vamos lidar com a nossa ira a partir da Escritura? No caso de Jesus, ele não perdeu o controle das suas emoções, como você vai ver. Enquanto nós homens, na maioria das vezes, perdemos o controle das nossas emoções, sobretudo se são emoções que são tendenciosas a sermos violentos. Mas, de modo geral, o princípio da exposição passada quanto aos sentimentos é o mesmo. Assim como a tristeza, assim como o lamento em si não são pecaminosos, a ira em si
também não é pecaminosa. E eu repito, os princípios são os mesmos. As emoções humanas, elas foram criadas por quem? Por Deus. Não foi o pecado que criou, que produziu em nós emoções. Cada uma das emoções humanas que Deus criou e implantou em nós tem um propósito específico. Deixa eu dar um exemplo para você. O medo. O medo é um agente de Deus na nossa vida, sobretudo nessa existência, para lembrarmos que nós somos limitados. Eu temo porque o meu medo me mostra que eu tenho uma limitação com relação a isso. Do que você tem medo? As irmãs talvez barata, não é? Rã? Sapo de modo geral? Mostra a sua limitação. O meu é altura, digo logo. Tenho medo de altura, irmão, fico tonto. Mostra que nós somos limitados. O medo, ele é didático, ele tem uma função na minha e na sua vida. É só um exemplo. A ira de Deus, a ira que Deus cria em nós, criada por Deus em nós, dentro das nossas emoções, nada mais é do que uma forma de nós manifestarmos a nossa indignação sobre aquilo que é errado, segundo a palavra de Deus. Se você se ira porque você está tendo a sua vontade contrariada, isso não é uma ira santa. Agora, se você identifica uma injustiça, se você identifica algo que está ferindo a santidade do seu Deus, se levantando contra ela ou contra os princípios de sua palavra, e você se ira, então a sua ira é uma ira piedosa, é uma ira santa. Você deve rejeitar a mentira, o falso ensino evangélico de que crente não se ira, de que crente não se indigna, porque não é isso que a Escritura apresenta. A ira piedosa, que é produto do temor a Deus, existe e deve ser usada quando for oportuno. A ira, o nosso protesto deve acontecer como ato de reprovação sobre tudo aquilo que é injusto. Crentes devem se irar contra o que é mal. A Bíblia fala sobre isso. Você sabe disso. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, e a Nova Versão Internacional, ela traduz muito adequadamente de acordo com o texto original. Efésios 4, 26 e 27, na NVI, diz assim: quando vocês ficarem irados, veja a pressuposição do Espírito Santo, porque vocês vão. Quando vocês ficarem irados, não pequem. É possível se irar e não pecar? A Bíblia diz que sim. Aí, continua o versículo 26, apaziguem a ira, a sua ira, antes que o sol se ponha. Não deixe a sua ira, a sua indignação se prolongar na sua vida. Então o versículo 27 completa o ensino do versículo 26. E não deem lugar ao diabo. Ou seja, não deixem com que o diabo se aposse do que é de vocês, daquilo que Deus deu a vocês. Muito cuidado, igreja do Senhor. Muito cuidado com discursos antibíblicos. Muito cuidado com discursos cheios de doçura e de suavidade. Deixa eu fazer aqui uma comparação bíblica. Imagine que você não conhece a Bíblia. Não conhece. E então você tem dois nomes, Jesus e Judas. E aí, para que você identifique quem é quem, colocam no telão para você duas cenas. Uma desse homem entrando no templo com um chicote na mão e descendo o sarrafo. E o outro se aproximando de outro homem e dando um beijo no rosto. Quem você diria que era mau? O que entrou no templo com o chicote na mão ou aquele que foi dar um beijo no rosto para atrair o seu Salvador? Muito cuidado com falsos discursos. Eu repito o que disse na exposição passada, que são cheios de princípios filosóficos, e às vezes as pessoas que falam nem sabem disso, cheios de estoicismo, e as pessoas nem sabem nem o que é isso. Muito cuidado, para que você não perca
o privilégio que você tem de exercer as suas emoções de maneira justa, piedosa e santa para a glória de Deus. E a santa indignação glorifica a Deus. O protesto, a reprovação daquilo que é mal, glorifica a Deus. O marido que se levanta para matar aquele que quer tirar a vida de sua família, ele está glorificando a Deus, ele está preservando a vida. Então, muito cuidado com esses falsos discursos que têm adentrado na igreja para enganar você. Inclusive, nesse episódio aqui do Senhor, veja que coisa interessante. Lá no capítulo 2 de João ainda, versículo 17, o Espírito Santo vai usar o evangelista João para relatar um versículo antigo do Antigo Testamento. Diz assim, João 2,17, os seus discípulos, quando Jesus estava fazendo tudo isso, com o chicote na mão, se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69, versículo 9. Está sendo citado aqui em João capítulo 2, versículo 17. Agora você vai ver daqui a pouco que tudo isso aqui está acontecendo no átrio dos gentios. Isso não está acontecendo lá dentro no Santo dos Santos. É mais ou menos assim. É como se estivesse acontecendo ali no pátio, ali fora. E não aqui. Perceba o tamanho do zelo do Senhor. As coisas estão acontecendo na parte menos importante do templo. Mas Ele está defendendo a pureza da casa de Deus. Sabe o que isso ensina a mim e a você? Que a igreja não é um lugar qualquer. Que você não vem para a igreja para você, como você vai ver aqui, para você tirar algo dela. Que você não vem para a igreja quando você quer. Que a igreja é um lugar santo. É um lugar de comunhão e de intimidade com Deus. Que você deve se preparar para entrar naquele pátio ali. Naquele pátio ali fora, não é aqui. É naquele pátio ali fora. Que você deve se preparar para que cada passo que você der em direção a esta casa de oração seja debaixo do temor do Senhor. Porque o zelo, os discípulos lembraram de Salmo 69, versículo 9, o zelo consome o coração de Davi, esse salmo é atribuído a Davi. O zelo motivou o próprio Deus, na pessoa do seu filho, a agir desta forma, indignado, irado. Mas o que foi que motivou, pastor, a ira do nosso Senhor? Nós vimos já no final do versículo 45, havia um comércio dentro do templo. Em que parte do templo? No átrio exterior do templo, que era conhecido como o átrio dos gentios. Era um lugar onde era permitida todo tipo de gente circular, o público em geral. A Páscoa estava chegando, você sabe disso? E nesse momento estava havendo um comércio de animais muito forte. Animais estes que estavam sendo vendidos com um fim específico, serem sacrificados no templo neste período de celebração e de culto a Deus. Só que tem um detalhe importante. Na lei cerimonial, os adoradores que se dirigiam para a casa de Deus para adorá-lo, deveriam se preparar. Deveriam, inclusive, levar a sua oferta para ser apresentada no templo. Era isso que a lei dizia. Mas muitos não faziam isso. Muitos não se preparavam para ir para a casa de Deus adorar. Muitos não levavam os seus animais. E por que não faziam isso, pastor Leandro? Porque dava trabalho. Se preparar naqueles dias, na antiga aliança ainda, para ir para a casa de Deus, dava trabalho. Dava trabalho seguir os preceitos da lei de Deus, que ensinavam como é que deveria se cultuar. Dava trabalho separar um animal perfeito, dava trabalho que esse animal fosse observado, analisado e não tivesse defeito, dava trabalho adorar a Deus dentro dos padrões que ele exigia. Então, sabe o que acontece? Aqui, era mais fácil para eles irem de mãos vazias e chegar lá no templo e dizer, quanto é o meu culto? Eu quero comprar o meu culto. Eu não me preparei para cultuar a Deus. Me diga aí quanto que é. Historiadores dão conta de que
os cambistas, eles se aproveitavam dessa grande procura, lei, oferta e procura, a procura era maior do que a oferta, então eles chegavam a vender animais por 2, 3, até 4 vezes mais do que os animais valiam. E sabe o que o povo fazia? Para não se preparar para ir adorar a Deus e cultuar, pagava, porque era mais fácil, era menos trabalhoso, era isso que eles faziam. Esses animais eram vendidos, um grande comércio, com muito lucro existia. Obviamente que o sumo sacerdote Anás lucrava com tudo isso. Obviamente que não mais o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote emérito, político, Caifás, também lucrava com isso. E aí Jesus chega e é esse cenário que ele está encontrando. Foi esse cenário que Jesus viu na noite do domingo. Lembre-se que o dia do descanso para eles era o sábado. Por isso que ele viaja e chega no domingo e não no sábado. Jesus vê tudo isso. Ele volta na segunda-feira e o cenário é o mesmo. Um lugar cheio de animais, cheio de sujeira, um comércio cujo objetivo era a riqueza material, cujo objetivo era o interesse pecaminoso de alguns. Cenário esse que só favorecia um ambiente bom para pecar, bom para a frieza espiritual. Opa, eu não preciso me preparar para vir para a igreja, para vir para o templo, porque quando eu chegar lá é só botar a mão no bolso e comprar o meu culto, a minha adoração. Esse era o cenário que Jesus encontrou. Lugar onde a verdadeira adoração a Deus não era oferecida. A adoração requerida por Deus, a adoração que Deus merecia e a adoração que ele esperava. Imagina. É por isso que pastores fiéis, eles não se preocupam em subir num púlpito bonito como esse aqui e entregar um sermão hermenêutica, exegética e homileticamente perfeito, adequado. Não. A preocupação dele não era só essa, não. De um pastor fiel, não. Lembre-se, quando os falsos adoradores chegavam, não precisava se preocupar com nada. Quanto que é esse novilho aí? É tanto, meu patrão, está aqui o dinheiro. Ele não precisa inspecionar se é perfeito, se tem 1 ano de idade. Já está tudo pronto ali. Sermãos perfeitamente elaborados. Pastores fiéis não se contentam, não param. Não acham que a sua responsabilidade para aí. É por isso que pastores fiéis se preocupam sim em entregarem para os seus rebanhos, para o seu povo, um sermão hermenêutica, exegética e homileticamente perfeitos, adequados. Mas exortam o povo de Deus: meu povo, se preparem para vir à casa de Deus. Não venham para a casa de Deus como se já tivesse tudo pronto aqui para vocês. Vocês têm que se preparar. Pastores fiéis fazem isso. Chamam o seu povo para vir à casa de Deus com espírito de adoração individual e se unir coletivamente para que aí sim a igreja oferte a sua adoração. Pastores fiéis exortam a igreja a lutar contra a inclinação pecaminosa do seu coração. Eu já paguei o salário do pastor, já dei meu dízimo. A obrigação é dele. Ele é que tem que orar por mim, ele é que tem que pregar. Eu tenho que me arrepiar. O pastor tem obrigação, já paguei, já comprei o meu culto, a minha adoração. Essa é a tendência pecaminosa, é a inclinação pecaminosa do coração. Não faça isso, diz o pastor fiel. Porque, irmãos, é muito fácil para mim e para você, crentes congregacionais, reformados, olhar para esta passagem e lembrar das igrejas neopentecostais, né? As mundiais, as universais da vida, que vendem as suas bugigangas da fé para fazer comércio com versículos isolados da Bíblia. É muito fácil você olhar para esses 4 versículos, esse aqui não diz respeito a nós não, congregacionais não. Diz respeito a essas igrejinhas neopentecostais aí, dos seus pastores milionários. Mas lembre-se, você também é tentado, meu irmão e minha irmã. Quanto tempo você tem de evangelho?
você também é tentado, é tentada, semana após semana, sentar aqui, domingo após domingo, para vir comprar a sua adoração e não trazer a sua adoração para você entregar a Deus. Você é tentado ano após ano, mês após mês, para não vir adorar a Deus, mas participar do culto para terminar logo essa mensagem, essa ceia, para depois eu ir para minha casa. Você também é tentado, tentada. E observe o que está sendo dito aqui no versículo 45 e nos 4 evangelhos. Jesus está indignado, ele está irado contra tudo isso. E em meio à sua santa e piedosa indignação, ele fala, versículo 46, está escrito de Jesus: a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Talvez você já tenha se perguntado, por que Jesus cita essa passagem, casa de oração, oração? Por que não citou outros textos que falam sobre a palavra, sobre a pregação? Observe, primeira coisa, é que o Senhor não está falando de si mesmo. Ele não está dizendo, eu acho. Ele não veio para dar a sua opinião pessoal. Não era esse o momento. O seu ministério não consistia nisso. Ele mesmo disse, João capítulo 7, versículo 16, o meu ensino não é meu, de Jesus, e sim daquele que me enviou. Então, em meio a essa piedosa indignação, contra toda aquela profanação do culto, você achava que realmente essa indignação de Jesus era por causa do comércio, era por causa do dinheiro, dos animais, da sujeira, do excremento que estava lá. A sua indignação era por causa da profanação do culto a Deus. Então ele vai citar 2 profetas, que não estão falando de si mesmos, estão falando em nome de Deus. É o próprio Deus falando através de Isaías e através de Jeremias. São as 2 passagens. O versículo 7, a segunda parte de Isaías 56, minha casa, casa de oração. E aqui em Lucas é omitido, mas Marcos diz, para o que está lá em Isaías 56, 7, para todas as nações. Esta é a minha casa, diz o Senhor. Foi para isso que ela foi levantada. E então, ele cita ainda Jeremias 7:11. É uma pergunta que Deus faz através do profeta. Será que esta casa se chama pelo meu nome? Será que esta casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Ele conclui, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. É interessante que Jeremias 7:11 está em perfeita harmonia com o fim do dia do domingo, onde Jesus olha e se ausenta. Observe a tragédia. Jerusalém, a cidade que era para ser santa, modelo, se tornou em quê? Assassina de profetas, de ministérios. O templo, a casa de Deus, a igreja, que foi levantado, erguido, construído para ser esse lugar de oração, esse lugar onde todos os povos viriam para ter comunhão com Deus, para adorá-lo, para estar em sua presença, onde os povos deveriam entrar para entrar no templo, para entrar em santa conversação com esse Deus, se tornou agora um lugar imundo, fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Imundo a que ponto? Se tornou um covil, nas palavras de Jesus, citando os profetas. Um covil. A palavra grega é uma caverna, ou um esconderijo, como traduz muito bem a nova tradução na linguagem de hoje. Ele está dizendo, a minha casa se tornou um esconderijo, um covil, uma caverna, uma toca de ladrões, de salteadores, como diz a nova versão, a revista atualizada e a nova Almeida atualizada, mas a versão do Rei Tiago, a Bíblia de Jerusalém e a própria NVI, ladrões. Guarde isso. Apenas reflita. Como assim? Por que Jesus está citando esses 2 profetas? Não estou entendendo, porque afinal de contas, não havia aqui nenhum roubo. O texto não fala sobre roubo. Não há aqui nenhuma extorsão. Ninguém aqui está sendo obrigado a pagar o valor que está sendo cobrado pelos animais. As pessoas pagavam e pagavam até felizes. Não tinha que se preparar para o culto.
pagavam voluntariamente. O que acontece é que o Senhor, citando os profetas, neste evangelho, está trazendo para nós algo ainda mais sério do que o simples roubo que aparentemente você pode pensar. Porque entenda que ainda hoje roubo é algo perigoso, tanto furto, que é sem o emprego de violência, quanto roubo, com emprego de violência. Porque o furto, se o ladrão for pego com a mão no negócio, ele pode violentamente transformar esse furto num outro crime. O roubo nem se fala. Mas se já é perigoso hoje esse contexto dos ladrões, nos dias do Novo Testamento, era ainda mais sério. De fato, essas quadrilhas se escondiam em cavernas, nos rochedos da Palestina, e faziam isso com dois intuitos, você talvez lembre disso. O primeiro, se esconder, se abrigar, porque eles não podiam viver nas cidades, eram foragidos. Mas em segundo lugar, para emboscar os viajantes, as pessoas que passavam desprovidos, não em caravanas, e então atacá-los. Mas não atacá-los apenas com o intuito de roubar. O roubo não era assim: ei, isso é um assalto, passa para cá o que você tem. Não era assim o roubo do primeiro século. O roubo do primeiro século era matar aqueles que iam ser roubados. Os grandes roubos do primeiro século não eram roubos, eram latrocínio ao inverso. Eram assassinatos seguidos de roubo. Jesus está dizendo: vocês fizeram da minha casa um covil, uma caverna de ladrões. Vocês fizeram da minha casa um lugar de assassinos. Cristo está chamando esses comerciantes, os seus sócios, os próprios sacerdotes que administravam o templo, de ladrões, de assassinos, não da vida física do povo de Deus, mas da vida espiritual do povo. É por isso que Lutero, há quase 500 anos atrás, pregando nesse mesmo tempo, ele disse que os sacerdotes eram assassinos das almas do povo, e a casa de oração agora era um antro de assassinos. Sim, infelizmente, irmãos, não só naqueles dias, como ainda hoje, há na igreja de Deus aqueles que querem assassinar o povo de Deus. Assassinar espiritualmente o povo de Deus. Se você é um crente, você está envolvido nisso. E eu sei que isso é muito sério, mas é o Evangelho que está anunciando esta noite, não sou eu. Isso é tão sério que o nosso Salvador se ira, se indigna, protesta violentamente contra isso. Aqueles que deveriam ser os instrumentos de Deus para conduzi-los à verdadeira adoração segundo os padrões da palavra, eles haviam não só chacinado os ministros de Deus, não só os profetas, mas também estavam destruindo a vida espiritual do povo de Deus. Mas o propósito de Deus para o seu povo não foi frustrado no passado, não seria e não será frustrado, nem hoje e nem eternamente. O versículo 47 nos mostra isso. Nesse mesmo contexto, o evangelista Lucas nos diz, na primeira parte do versículo 47, que diariamente Jesus ensinava no templo. Lembre-se do que eu disse no início da mensagem. É o início da segunda-feira, diariamente. Mas Jesus não tinha ainda muito tempo de vida. Jesus vai continuar nesse processo por 3 dias a mais. Até a quinta de manhã, fazendo aquilo que ele veio fazer: pregar, anunciar. E o que Jesus falava? Qual era o conteúdo da sua pregação, do seu ensino? Pregar o Evangelho. Observe a atitude do Senhor no seu processo de purificação do templo. Uma parte já aconteceu, agora ele continua. É o segundo ato do Senhor no seu ministério em Jerusalém. Enquanto haviam aqueles que promoviam a morte espiritual do povo, que se esforçavam para isso, para lucrarem, Jesus ensinava. E este verbo, ele é composto no grego de 2 partículas. A primeira delas é: ele veio a ser, ele se tornou, ele era. E a segunda partícula, mestre.
instrutor, professor, aquele que ensinava o povo. Ele se colocou nessa condição. Ele ensinava o povo num lugar específico, no templo, dentro da casa de Deus, que foi levantada com este intuito, com este propósito, daqueles que entrassem por aquelas portas, tivessem comunhão com Deus, ouvissem Deus falar por meio de sua palavra e voltassem a sua voz para Ele através das suas orações. Jesus está lá cumprindo o propósito pelo qual a casa de Deus foi levantada. Mas o cenário é esse. Um sistema de interesse, de poder no templo. Havia gente importante com interesse em que o povo continuasse sem se preparar para adorar a Deus. Não fala isso em relação ao Brasil, não é? Que os políticos não têm interesse de que o povo adquira cultura, porque se isso acontecer, não serão facilmente manipulados. Pois é isso que está acontecendo na igreja cristã aqui no primeiro século. E é o que infelizmente tem acontecido em muitas igrejas que têm na sua fachada o nome evangélica. Pastores, conselhos eclesiásticos, pessoas antigas na igreja, líderes que não têm o menor interesse em que o povo de Deus aprenda a palavra, viva de acordo com a palavra e ofereçam a sua própria adoração a Deus como sacerdotes e sacerdotisas que foram feitos em Cristo Jesus, o sumo e supremo sacerdote. Esse era o cenário. Faltavam poucos dias para ele ser morto, para a sua paixão, para o seu sofrimento. Mas nada disso fez com que o Salvador deixasse de fazer o que ele veio fazer, purificar a casa de Deus através da pregação diária do Evangelho. Isso é muito didático, vamos falar sobre isso em instantes. Mas a segunda parte do versículo 47 diz que enquanto Jesus pregava, os principais 3 categorias de pessoas, preste atenção, os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida. Você conhece basicamente essas 3 categorias de pessoas, já falei sobre elas aqui. Os principais sacerdotes eram os líderes políticos, religiosos do templo, os escribas eram os doutores da lei, os advogados da lei, os especialistas na lei. Então começou logo por aí, quem é que se levanta contra Jesus e quem é que quer tirar a vida de Jesus? Os líderes da igreja, os doutores da lei. Mas então, curiosamente, aparece aqui para nós, os maiorais do povo. E é interessante porque os maiorais, a palavra grega é protoi, de protos, de proto-evangelho, de início. O que está sendo dito aqui, que é traduzido para nós na língua portuguesa, é que os maiorais, eles eram aqueles que tinham o status da igreja. Fazendo a tradução livre do grego, eram os primeiros. Eram aqueles que eram considerados pelo próprio povo como as pessoas mais importantes da comunidade. As pessoas que talvez tivessem a condição social melhor, talvez a condição econômica melhor. O fato é que essas pessoas eram proeminentes. Eram pessoas que todo mundo dizia, ali não, ali são os primeiros. Ali são aqueles que estão acima de todos os outros. Então, essas 3 categorias de pessoas estavam com seu reinado na igreja, no templo, ameaçado. Estavam ameaçados por quem? Por Jesus. Porque Mateus 21:14 diz que os cegos e os coxos se aproximavam de Jesus, é o mesmo contexto, tá? No templo, e ele os curou. Nesse mesmo contexto aqui, no versículo seguinte de Mateus 21, o versículo 15, é dito que as crianças reconheceram e honraram Jesus. E elas diziam, gritavam na verdade, no templo, Hosana ao filho de Davi. Lá no contexto de Mateus 21, esses que estão com seu reinado ameaçado, se voltam para Jesus e dizem, você não vai pedir para elas se calarem não? Jesus só pergunta isso a eles, vocês não sabem, nunca ouviram, que da boca dos pequeninos eu suscitei o perfeito louvor? Estavam ameaçados, até as crianças reconheciam e honravam ao mestre. Marcos, capítulo 11, versículo 18, diz que a multidão, impactada,
se maravilhava de sua doutrina. Mas, de tudo isso, ainda tinha uma coisa mais séria para esses reis da igreja. Jesus falava demais. Jesus falava o que não devia. Ele era um pastor que falava o que não devia. Marcos, capítulo 11, a última parte do versículo 17 e o versículo 18 diz assim, Jesus dizendo a eles: mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E aí o versículo 18 diz: e os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam a maneira de matar Jesus. Ele falava demais. Ô pastor para falar demais, esse tal desse Jesus. O versículo 18 continua: pois o temiam, porque a multidão se maravilhava da sua pregação, do seu ensino, da sua doutrina. Observe que esses interesseiros de que o povo de Deus continuasse sem adorá-lo com o seu coração, os que tinham interesses múltiplos, econômicos, dentre outros, que não é o foco da mensagem de hoje, eles decidiram definitivamente silenciar o bom pastor, silenciar o supremo pastor. Só que eles não queriam silenciar esse pastor parcialmente. Eles não queriam fazer com que parasse só uma parte da sua mensagem. Eles queriam silenciar totalmente o pastor. Eles queriam silenciar totalmente a Jesus. Eles não queriam silenciar totalmente só por um período de tempo. Não. Eles queriam silenciar Jesus definitivamente. Para fazer com que Jesus se cale totalmente e se cale permanentemente, ele precisa morrer. A mesma coisa que fizeram com os apóstolos do Antigo Testamento. Mas o versículo 48 diz que eles não achavam uma forma de fazer isso. Por quê? Porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Talvez você olhe para esse versículo 48 e suspire: há esperança. O versículo 48 está alinhado com os outros 3 versículos. É terrível. Aqui a ênfase do Espírito Santo acerca do que está impactando o povo não são as curas que ainda estavam sendo realizadas no templo por Jesus. Não eram as curas que cativavam o povo. E esse verbo cativar também tem o somatório de 2 ideias: inclinar e prender a atenção. Não era as curas que Jesus fazia que fazia com que o povo se inclinasse para ele e ficasse atento. Era a sua pregação, era o seu ensino, era a sua doutrina, era a sua palavra. Mas então o versículo 48 encerra esta passagem dizendo que teve agora uma complicação. Por quê? Porque essas pessoas são cativadas, elas se inclinam para Jesus, elas dão a sua atenção para Jesus. Isso gerou para nós um problema. Qual foi o problema que esses reis da igreja entenderam que tinha? Como é que nós vamos poder matá-lo sem que o povo se volte contra nós? Como é que a gente vai fazer isso? Eles vão continuar buscando uma forma de silenciar o pastor, definitivamente, para sempre. E eles vão conseguir. Você sabe disso. No entanto, tudo estava de acordo com os planos eternos de Deus. Eles só vão conseguir porque Deus permitiu que sim, porque Deus decretou que sim. Então, caminhando para o fim da nossa mensagem, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não sei como é que você tem preparado o seu coração para ouvir o Evangelho nessa sessão final de Lucas. Não sei. Isso é responsabilidade sua. A minha responsabilidade é conclamar você como igreja a preparar o seu coração para mensagens como essa. Pode ficar certo, meu irmão e minha irmã. Se é difícil para você ouvir, também é difícil para mim pregar uma mensagem como essa. Mas a responsabilidade de preparar o seu coração é sua. Só Deus e você sabe como foi que você chegou aqui. Se você chegou aqui com o coração preparado para uma mensagem como essa, ou não. Mas, eu repito para você a minha recomendação, que continua sendo a mesma. Prepare o seu coração para ouvir o Evangelho. Prepare, meu irmão e minha irmã. Sobretudo nessa reta final
do Evangelho segundo Lucas, porque nós estamos nos últimos dias do ministério terreno do nosso Redentor. E tudo o que vai acontecer daqui para frente, até a sua paixão, até a sua morte, vai apontar mais do que nunca para essa dura oposição que levou o nosso Senhor à cruz. As cenas daqui para frente, elas vão ser cada vez mais duras, e elas vão expor um tipo de pessoa que tem duas características: traidores e homicidas. Traidores e homicidas, como Judas, serão revelados aqui, agora, daqui para frente. E, consequentemente, nessa porção do Evangelho, o ensino do Senhor vai continuar do mesmo jeito, igualmente verdadeiro e expondo o pecado, denunciando o pecado. E tudo isso que nós ouvimos hoje, que o Evangelho traz para nós, embora seja doloroso para quem ouve, para quem prega, é didático para nós que somos igreja do Senhor. Porque o Evangelho está hoje, mais uma vez, nos concedendo a oportunidade de nós sondarmos o nosso próprio coração e vermos, afinal de contas, de que lado da história nós estamos. Se nós estamos juntos com essas três categorias de pessoas que têm interesse em não adorar a Deus da maneira como Ele prescreve em Sua palavra, mesmo que externamente ofereçamos o animal perfeito, ou se nós estamos do lado do Senhor, se nós estamos do lado da palavra de Deus. Obrigado, diácono. É uma oportunidade dada pelo Evangelho para todos nós. Por exemplo, é um desafio para mim como pastor, olhar para essa cena e sondar o meu próprio coração. Eu olho para essa passagem e eu observo a mim mesmo e me pergunto: Senhor, será que eu tenho sido um ministro fiel? Ou será que eu tenho sido um rei da igreja, que tenho atentado contra a vida do teu povo? Será que ao invés de conduzir o teu povo numa adoração particular, genuína, comunitária, mas sincera, ou será que eu tenho feito vista grossa para o pecado, conduzido o teu povo com um evangelho fofo? Será que eu tenho sido omisso? É uma oportunidade que o Evangelho me dá para que eu sonde o meu próprio coração. Mas, por outro lado, eu olho para essa passagem, irmãos, e eu sou encorajado. É encorajador para mim olhar para a vida do meu pastor, do meu Senhor Jesus Cristo, vê-lo cercado de opositores, se aproximando do momento mais difícil de sua estada aqui neste mundo, e ainda assim, como supremo pastor, como bom pastor, pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, corajosa e diariamente. Para mim é encorajador isso, como pastor. Porque eu olho para a história e eu vejo quantos pastores foram chamados ao serviço a Deus em suas igrejas. Chegaram e foram bem recebidos, abraçados. Mas à medida em que eles foram pregando o Evangelho integral, e esse Evangelho começou a ferir, porque o Evangelho faz isso, ele fere, para depois trazer para nós o bálsamo, a cura. Depois que começaram a pregar esse Evangelho que incomodou os maiorais da igreja, que começou a incomodar as pessoas sentadas nos bancos, foram rapidamente demitidos, alguns mortos até, mas a maioria demitidos, substituídos por outros iguais aos reis da igreja, por outros que têm o título de pastor, mas que são nomeados pelo Supremo Pastor como mercenários. Parecem ser pastores, mas não são. Esse tipo de gente gosta, quer. A história mostra isso. Eu já citei para vocês nome de ministros famosos, como João Calvino, lá em Genebra, demitido. Jonathan Edwards, lá em Northampton, demitido. E que foram perseguidos justamente por quem? Pelos governadores da cidade? Pelos magistrados civis? Não. Pelos maiorais, pelas pessoas ricas e influentes do povo da igreja. Mas, eu repito a você, igreja, é tempo oportuno. Hoje
oportuno não só para mim como pastor, mas também para você como crente. É tempo de você refletir se você não está envolvida em um sistema de corrupção que não beneficia você em absolutamente nada. É tempo de você observar, crente, se você não está sendo usado por outros como objeto para que os interesses dessas pessoas prevaleçam, enquanto você definha na fé, você definha espiritualmente. Cuidado, reflita sobre isso. Mas pastor, que sermão é esse? É o Evangelho, irmãos. Jesus em pessoa está dizendo para aqueles homens, para aqueles líderes, para aqueles maiorais: vocês transformaram a casa de Deus em um esconderijo de ladrões, de assassinos, de latrocidas. É o Evangelho. Jesus em pessoa está se levantando, e Ele não está fazendo isso no calor da emoção, Ele está fazendo isso de caso pensado, Ele está fazendo isso premeditada e conscientemente. Ele vai embora no domingo para Betânia, e na segunda-feira ele volta no dia seguinte para violentamente lutar para defender a pureza da casa de Deus. Ele está ensinando a mim e a você, igreja, a fazer o mesmo. Sim, está fazendo eu e você aprendermos a não vendermos um falso evangelho para as pessoas. Tome esse copo de água aqui, pague bem baratinho, é só R$1.000. E você está nos ensinando a não fazermos isso. Está sim, mas Ele também está nos ensinando, igreja do Senhor, a não usarmos o conhecimento correto que nós temos da palavra, aspectos corretos da adoração. Olha aqui que roupa bonita eu estou hoje. Mas sem oferecer a Deus o nosso culto pessoal, lançarmos mão do suposto conhecimento que nós temos para fins pessoais, para interesses próprios, enquanto a igreja está sofrendo. Nem eu, como pastor, posso fazer isso, e nem você, crente em Jesus. O Evangelho está nos ensinando isso hoje, a não fazermos da casa de Deus um esconderijo de ladrões, de assassinos, de ministérios, de famílias, de jovens, a não contaminarmos a casa de Deus com um culto desleixado, banalizando o pecado como está acontecendo aqui. É o Evangelho, é a boa notícia do Evangelho nesta noite para mim e para você. Qual é, pastor? É tempo de se arrepender. Se você não está cultuando a Deus, se você não está oferecendo o seu culto a Deus, o adore. Venha para a casa de Deus, desde o primeiro passo que você dá na sua casa, até o momento em que você senta na cadeira aqui na igreja. Venha oferecer a sua adoração. Venha não buscar algum tipo de adoração terceirizada, algum tipo de espiritualidade terceirizada. E não faça isso só no domingo não, viu? Sinto sua falta na reunião de oração. Diga-se de passagem, eu tenho sentido falta de estar na reunião de oração, por causa das minhas costas. Eu sinto falta como pastor. Mas quando eu estou presente, sinto sua falta, você que nunca mais veio. Sinto sua falta, senti sua falta quinta-feira. Senti falta de ver você adorando a Deus, juntamente comigo e com os irmãos que estavam presentes. É isso que o Evangelho está oportunizando para mim e para você. Uma palavra, novamente, a pastores, a vocacionados ao ministério. Lutem, meus irmãos, lutem bravamente pela pureza na casa de Deus. Combatam com santa indignação a todos os que se levantarem para tentar fazer da casa de Deus um covil, um esconderijo de ladrões, de assassinos. Preguem o Evangelho corajosa e diariamente, pastores e vocacionados. Façam isso vocês quando chegarem ao ministério, ainda que o cenário seja da maior oposição. Ainda que por trás digam como é que a gente faz para matar ele, para matar o ministério dele, sem que a igreja perceba. Preguem o Evangelho. O Evangelho está dizendo para mim e para você hoje: lutemos até o fim. Pastor e igreja, lutemos pela pureza na casa de Deus. Vamos orar. Tu és santo, ó Deus, e tudo o que diz respeito ao Senhor, tudo o que diz respeito à tua adoração ao Senhor, é coisa santa.
A nossa vida, como crentes, é santa. O nosso culto é santo. Ó Deus, nos perdoe quando nos esquecemos disso. E obrigado por trazer de confronto ao nosso coração a palavra do Teu Evangelho. Sim, a palavra do Teu Evangelho que evidencia o pecado, que expõe as vísceras fedidas do pecado, mas o Teu Evangelho que aponta para nós o caminho certo que devemos andar. Ó Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos e filhas desta igreja. Ó Deus, que o Senhor trate com cada um, que o Senhor aplique a palavra do Teu Evangelho ao coração de cada um, que cada um possa ter a consciência diante do Senhor. E se eventualmente estão em algum pecado exposto nessa noite, ó Deus, que se quebrantem diante do Senhor, que agradeçam ao Senhor pelo chamamento do Senhor para que a nossa igreja lute, caminhe em busca de ser uma casa do Senhor, pura, onde não há lugar para que ladrões e assassinos se escondam. Ó Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração como igreja, para que todos nós busquemos a pureza na Tua casa, nos esforcemos e nos exponhamos, até a morte se for necessário, para que haja pureza na Tua casa, para que pessoas cheguem aqui e encontrem um cenário favorável para ouvir a Tua voz na pregação da Tua palavra e para falarem contigo em oração. Assim nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus.